Muito. O pessoal do fundo está me ouvindo bem, né? Não precisa de microfone. Ótimo. Assim a gente fica mais solto. Irmãos, Deus, as crianças vão sair, Deus abençoe as nossas crianças e juniores, que agora também tem uma salinha para eles, então Deus abençoe vocês, fale com vocês e abençoe as professoras, em nome de Jesus. Muito bem. Deus te ama. Ele ama? Amém. Interessante, queridos, porque Deus nos ama, mas muitas pessoas não conseguem encontrar felicidade, já percebeu? Não estão felizes, não estão contentes. Um homem chamado Dennis Woolley, autor de Você Está Feliz? Relatou a opinião de especialistas numa pesquisa que mostrou que menos de 20% dos americanos, as pesquisas, a maioria são feitas, eles pesquisam tudo, né? A gente não tem as pesquisas brasileiras, que aqui a gente só sabe quantas pessoas tem, assim, a população mais pobre, nossas pesquisas são muito devagar. Quem assistiu a novela das 8 e essas coisas, essas coisas a gente pesquisa, né? Agora pesquisa mesmo, algumas vezes falta aqui. Mas eles pesquisaram, e menos de 20% dos americanos estão realmente felizes. Segundo um psiquiatra, Thomas Szasz, a felicidade é uma condição imaginária. Era antigamente colocado que os mortos eram os felizes porque eles morreram. Agora é usado, as crianças são as felizes porque elas são crianças, e as crianças acham que os adultos são felizes, e no final das contas ninguém é feliz. Isso é tudo uma condição imaginária. Mas se Ele me ama desse jeito, do jeito que a Bíblia diz que Ele me ama, como então nós cristãos vamos encontrar a verdadeira felicidade, mas não uma felicidade apenas no momento em que as coisas vão bem? Querido, ser feliz na hora que as coisas vão bem é fácil. Só não é feliz quando as coisas vão bem aqueles que, sei lá, tem um problema. Porque está tudo indo bem, as coisas estão bem, eu estou com dinheiro no bolso, se for por aí ninguém vai ficar feliz nunca, né? Mas as coisas que eu desejo, que eu almejo, está tudo acontecendo, então eu estou feliz. Mas e quando as coisas ruins acontecem? E pessoas que vivem em miséria não vão poder ser felizes? E pessoas enfermas não vão poder ser felizes? Sabe, é interessante quando nós pensamos nisso, porque esse livro de Filipenses que nós vamos ver hoje é um livro que fala de alegria, é um livro que fala de felicidade, e o tema central do livro de Filipenses é alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. O que é interessante disso? Assim como a semana passada, onde nós falamos sobre eu falei aqui sobre Filipenses, né, semana passada, Paulo, da mesma forma, está preso. É o mesmo momento de Paulo. Então, mais uma vez, eu vou reforçar aqui para vocês. Paulo é um prisioneiro de Roma, é um prisioneiro de Nero. Nós conhecemos o caráter de Nero, já ouviu falar, enfim, Nero botou fogo em Roma, botou fogo nos cristãos. Nero lançava os cristãos para o meio das arenas, para que os cristãos morressem à boca dos leões. E Paulo está como prisioneiro, exatamente nesse momento, de Nero. Paulo tem do seu lado direito um soldado pretoriano, e ele está algemado a esse soldado pretoriano. O soldado pretoriano era aquele homem que você talvez não gostaria de encarar. Sabe, gente, aquele negócio de direitos humanos, que o soldado deveria levantar pelo menos 4 vezes durante a manhã, para que Paulo pudesse fazer algum exercício, para que Paulo pudesse ir ali ou vir aqui. Olha, soldado, é o seguinte, eu estou com sede agora, a gente pode ali buscar uma água? Não. Soldado, eu estou apertado, espera. Eu já fui
não preciso ir ao banheiro agora. Mas soldado era a típica pessoa que você não gostaria de estar face a face. É aquela pessoa que talvez você baixaria os seus olhos quando encarasse um soldado pretoriano. E Paulo estava algemado aos soldados pretorianos. Não apenas isso. Paulo provavelmente estava mal. Talvez ele estivesse doente. Nós sabemos que algumas cartas foram escritas por outras pessoas. Nós sabemos que Paulo tinha um espinho na carne. Nós sabemos que Paulo, por diversos momentos, não está bem. Aliás, Paulo passou por tanta coisa, tantas dificuldades. Paulo tinha sonhos. O sonho de Paulo era chegar na Espanha e pregar o Evangelho na Espanha. Ele está privado de continuar os seus sonhos. Olha só, gente. É a típica situação que a maioria de nós fala: por que, Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Qual é o teu problema? Eu não estou entendendo. O que é que o Senhor quer? Porque, olha, eu só vivo para pregar o Evangelho. Tem gente que fala isso, mas eu sou crente. Pois é, Paulo vive para pregar o Evangelho. Paulo abandonou a velha vida confortável, uma vida popular, uma vida que as pessoas respeitavam, dentro do meio que ele era. Ele abandonou completamente aquilo para ser um perseguido. De perseguidor, Paulo é um perseguido. O que você imagina? Alguém que abra mão desse jeito? Alguém que viva desse jeito? Essa pessoa vai flutuar, ela vai voar, ninguém segura essa pessoa. Olha, ninguém segura essa pessoa, mas está lá Paulo. Por que comigo, Deus? Eu abri mão de tudo. Deus, eu já passei por tanta dificuldade. Eu vivo fazendo tendas para sustentar o meu ministério, e mesmo assim não dá. Eu estou aqui pregando para os gentios, coisa que ninguém queria. Eu sirvo o Senhor, eu sou um apóstolo. Por que isso está acontecendo comigo? Por que os meus sonhos estão sendo privados? Porque talvez, Paulo não estava pensando isso, mas muitos de nós teríamos exatamente esses pensamentos no lugar de Paulo. Porque em situações muito menores do que essa, nós já temos esses pensamentos. Em situações de muito menos sofrimento do que a que Paulo está passando, nós já temos esses pensamentos. E em meio a essa dor e a essa luta, Paulo escreve uma carta aos Filipenses. É uma carta de gratidão. É uma carta de gratidão. Porque os filipenses estavam preocupados com Paulo. Eles estavam preocupados com a condição de Paulo. Paulo está encarcerado, Paulo está acorrentado, Paulo está talvez doente, Paulo está mal, os sonhos de Paulo não estão acontecendo, Paulo não está evangelizando, as piores coisas estão acontecendo com Paulo. E Filipenses a igreja de Filipe estava preocupada com Paulo. Então eles levantam uma oferta na igreja. Vamos levantar uma oferta para ajudar Paulo nesse momento. Ele precisa de dinheiro, ele precisa de recurso. Ele está preso, ele não pode fazer as tendas. Então eles levantam uma oferta. A igreja de Filipos, os filipenses, levantam uma oferta e mandam um homem chamado Epafrodito a levar essa oferta para Paulo. E aí nesse momento, exatamente nesse inteirinho, nós vamos nos encontrar aqui com Paulo respondendo à carta. Nós vamos ver algumas coisas que estão acontecendo, algumas coisas que são. Sabe, queridos, as pessoas buscam a alegria e a felicidade, mas as pessoas condicionam a alegria e a felicidade a coisas que algumas vezes não podem trazer. E Paulo encontrou a essência, é isso que nós vamos ver. Um repórter perguntou para Elvis: Elvis, quando você começou a tocar, tudo que você queria era fama, dinheiro e felicidade. O repórter já sabia a resposta quanto a dinheiro e fama, algumas semanas antes dele morrer. E ele perguntou: você é feliz? E Elvis respondeu: eu me sinto como se estivesse no inferno. Felicidade, queridos, ela não é encontrada em qualquer lugar. E nós vamos ver no livro de Filipenses, onde Paulo encontrou a felicidade. Ainda em Filipenses, capítulo 1, nós vamos começar lendo a partir do versículo 12. Porque nesse inferno, que para muitos seria um verdadeiro inferno que Paulo está passando, olha só o que é que Paulo diz a respeito. A partir do versículo 12 do capítulo 1. Quero ainda, irmãos, certificar-vos
de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia e insinceridade, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Paulo tem algum problema? Olha só o que Paulo está passando. Como eu disse antes, Paulo está encarcerado, Paulo está sofrendo. Pior, a igreja lá fora, muitos, ao invés de ajudarem, eles estão atrapalhando. Pessoas estão pregando por motivos terríveis e não pelo motivo real pelo qual o Evangelho deve ser pregado. E Paulo está olhando todas essas coisas, ele consegue encontrar no meio do sofrimento uma boa resposta para tudo aquilo que ele está passando. Ele olha e diz: olha, tudo bem, eu estou aqui encarcerado, mas sabe, os soldados que estão aqui ao meu redor, do qual eles deveriam me ferir, eles deveriam me limitar, esses soldados estão conhecendo a Cristo. Porque enquanto eu estou aqui preso, enquanto eu estou aqui algemado, eu estou falando de Jesus para eles. Esses dias eu estava conversando com uma irmã da nossa igreja mesmo. Como é que ela chama, Zé? Nós fomos visitá-la, ela estava aqui a última vez. Você lembra? A irmã, nós fomos visitar, a Marli. Obrigado. Irmã Marli. A irmã Marli, ela está fazendo o tratamento, fez muito tempo aí agora o tratamento de quimioterapia. E ela estava compartilhando com a gente o seguinte: sabe, pastor, enquanto eu estava ali fazendo a quimioterapia, sabe o que eu estava fazendo? Eu estava falando de Jesus para as pessoas que estavam ao meu redor. Pessoas que estavam num estado extremamente igual ao meu, porque ali não tem quem está pior, ali está todo mundo passando por uma luta terrível. Presa, amarrada, algemada a uma agulha, recebendo algo que faz extremamente mal, lutando por uma enfermidade terrível, pregando o Evangelho às outras pessoas que estavam na mesma situação. Sabe, queridos, o que Paulo está mostrando aqui é o seguinte: mesmo na dificuldade eu consigo enxergar aquilo que Deus me proporciona. Então muitas vezes nós estamos passando por esse momento de algemas, esse momento de dor, esse momento de incertezas, e nós estamos perguntando: por que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor não me livra? Por que o Senhor não quebra as algemas? Aliás, muitas igrejas vivem quebrando algemas, quebra algema numa semana, na semana seguinte a algema está de novo, e fica nessa conversa toda, enquanto nós deveríamos nos perguntar: Deus, qual é o propósito para tudo isso? Porque Deus sempre tem um propósito, e Paulo está achando o propósito. Por causa da cadeia, por causa desse sofrimento, as igrejas, os irmãos estão encontrando uma coragem de pregar o Evangelho, porque quando eles olham para a dificuldade de Paulo, isso aumenta a coragem para pregar o Evangelho para as outras pessoas. E aqui mais uma lição para nós. Muitas vezes, se não a maioria das vezes, que você está passando por uma situação difícil, você está sendo observado. Você está sendo observado. E no meio da situação difícil, você pode glorificar o nome de Deus, ou você pode simplesmente desencorajar a pessoa que está ao seu redor. Porque as pessoas que estão ao seu redor estão observando e pensando o seguinte: bom, é um cristão, vamos ver, e agora, o que é que acontece? E aí o cristão, ele desmonta, e muitas vezes ele não consegue mostrar, mas nós precisamos encontrar a essência que Paulo encontrou, porque quando nós encontramos, e sem encontrar essa essência, querido, nós não conseguimos. Nós só conseguimos encontrarmos essa essência. Se você desmonta, não se preocupe.
Todos nós, como seres humanos, vamos montar. Por isso que Deus nos dá o ensino da sua palavra, para encontrarmos essa força que Paulo tem. Enfim, até mesmo quando as pessoas estão pregando Jesus por uma forma ilícita, né? Pregando de qualquer forma, insinceramente, isso para mim é aquele ponto que eu não consigo entender Paulo. Sabe, tem alguns pontos na Bíblia que você olha e fala, puxa, esse aqui não dá. Mas é a palavra de Deus e nós nos dobramos diante de toda a palavra de Deus, quer você concorde, quer você não concorde. Porque para mim, quando a pessoa não está pregando o Evangelho, a vontade de falar, não, então fecha, não está real, não é sincero, quer ganhar só de, não, então fecha. Mas é incrível, porque até nisso, Paulo olha e fala, olha, o que importa? A questão é que estão pregando o Evangelho. Não consigo entender, mas Paulo encontrou uma essência, que talvez eu ainda não tenha chegado lá. E aí você para e pergunta, mas espera, não dá para entender. Como assim uma pessoa consegue viver dessa forma? E Paulo ele vai nos mostrar, quando nós começamos então a ler, a partir do versículo 18 a 19. Vamos ler do versículo 19 ao versículo 21. Porque Paulo ele vai então nos mostrar como isso é possível. Olha só, 19 a 21. Porque estou bem certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Essa é a resposta. Como é que é possível ser feliz em meio à tribulação? Como é que é possível estar contente em meio à dor? Como é que é possível estar alegre em meio a situações adversas? Essa é a resposta. Paulo ele olha para as nossas vidas e ele diz o seguinte, para mim o que importa é que Cristo seja glorificado através da minha vida, através do meu corpo. Porque para mim o viver é Cristo. O viver não é os sonhos do Paulo. O viver não é os sonhos do Paulo de infância. O viver não é a expectativa que a sociedade coloca. Mas o viver é Cristo. E nesse ponto nós temos algo que é terrível, queridos. Porque nós nos esquecemos que nós temos uma natureza caída. E diante da nossa natureza caída, as nossas expectativas de alegria e felicidade também estão caídas. Não dá, é natural. Uma pessoa caída gera expectativas caídas. E durante o tempo desse mundo, esse mundo ele vai tentando impregnar dentro do seu coração e da sua mente expectativas que são caídas, expectativas de felicidades caídas. Então as pessoas colocam a sua alegria no quê? Colocam a sua alegria numa condição financeira. O dia em que eu tiver dinheiro, aí eu estou feliz. Pois é. Eu conheci um jovem, ele tinha muito dinheiro. Muito dinheiro, muito. Ele andava com uma Land Rover linda, verde, aquela, como é que chama? Discovery? Acho que é Discovery, né? Aquela verde antiga. Não é antiga, né? Mas que é toda lindona. Eu gosto de coisa assim de marcas. Esse é o carro que eu acho lindo demais. Ele andava com uma daquela. Lindíssima. Aí eu ouvi a notícia. A mãe tinha uma mega empresa. Ele vivia cheio do dinheiro. Enfim, nas baladas mais caras de São Paulo. Aí eu vi uma notícia no jornal. Um jovem pula de uma ponte ali na 23 de maio. Aquela ponte que vai ali para Liberdade, pulou na 23 de maio, se suicidou, depois de ter passado uma noite com prostitutas e outras coisas, simplesmente se jogou. Dinheiro não traz felicidade, mas as pessoas acham que traz. Mas olha, um bom casamento, isso traz felicidade? Não traz felicidade. O dia que o casamento acabar, a felicidade vai embora. Meus filhos,
Ah, meus filhos jamais vão me desamparar. Meus filhos são a minha alegria. Os meus filhos são a minha alegria. Até o seu filho, por algum motivo, ir embora ou fazer aquilo que você nunca esperava que seu filho fizesse. Sua alegria vai embora junto. Não, mas olha, tem algumas coisas que, uma condição financeira, uma busca por uma posição na empresa, uma melhora, entrar nessa faculdade, me tornar um médico ou um engenheiro, ou algo parecido, enfim, queridos, todas essas condições de alegria foram colocadas em nossa vida por uma sociedade caída, que diz que se você não tiver essas determinadas coisas, você não vai ser feliz. E muitas vezes nós então pegamos a nossa expectativa de sermos felizes, de sermos realizados, e nós jogamos toda essa expectativa em outras pessoas, e a pessoa morre e acabou. Acabou. Na minha mãe é minha fonte de alegria, a mãe morreu, acabou, já era. Não, meu pai, acabou, já era, um dia vai embora. E nós vamos colocando as nossas expectativas, e toda vez que uma expectativa não se cumpre, ela é frustrada, e ela nos traz frustração, e a frustração então atinge em cheio as nossas vidas, e lá estamos nós, mais uma vez, insatisfeitos, infelizes, e absolutamente não contentes. E aí nós olhamos para a vida de Paulo, e aí nós pensamos o seguinte: mas ele é Paulo, não é isso que a gente pensa? Ele é Paulo, mas ele é Paulo. Não me compara com Paulo. Não dá para me comparar com ele. Ele é Paulo. Eu sou só mais um. Eu só estou aqui. Mas ele é Paulo. Ele é o apóstolo Paulo. Não dá para se comparar com Paulo. Paulo, ele entendeu a essência da vida, que é você abrir mão de quem você é. Sabe, queridos, o grande X da questão é o seguinte: se você abrir mão de quem você é, então as coisas que acontecem, elas não vão te afligir mais, porque não é aquilo que eu quero, eu morreu. Uma boa forma de saber se você morreu para si mesmo e está vivendo para Cristo é como é que andam as suas reações em relação às coisas que estão acontecendo ao seu redor. Está te chateando demais? Está te deixando muito nervoso? Está te deixando muito ansioso? Está te deixando muito isso, muito aquilo? Então acho que tem muito de você dentro e pouco de Jesus. Porque quanto mais de Cristo e menos de nós, menos aquilo que nós criamos de expectativa, ou que o mundo diz ser importante, vai nos machucar. Mas Paulo é Paulo, nós somos nós. É verdade, Paulo é Paulo, nós somos nós. Capítulo 3, versículo 17, vai dizer uma coisa, Paulo vai dizer uma coisa muito interessante. Eu acho que ele diz assim, para todo mundo que olha, diz assim: mas Paulo é Paulo, né, gente? É outra história, o cara é apóstolo. E aí Paulo olha assim e vai dizer assim, eu acredito que o próprio Espírito Santo, claro, sem dúvida nenhuma, aquele que inspirou Paulo, ele diz assim, 3,17, irmãos, nós somos irmãos, tá? Só para deixar claro, somos nós. Pode colocar o seu nome aí. Denis, Zé Roberto, pode colocar seu nome. Vinícius, pode colocar seu nome aí. Sede meus imitadores, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então isso é para Paulo, eu não consigo chegar lá. E aí Paulo olha para você e diz: irmãos, sede meus imitadores. Não apenas meus imitadores, mas observai aqueles que andam segundo o modelo de Jesus Cristo. Sim, nós podemos. Sabe por que nós não entramos nesse terreno? Porque nós estamos naquele negócio: como isso não é para mim, como eu não vou conseguir, é melhor desacreditar. Como Paulo entrou numa comunhão tão grande, eu não vou conseguir entrar, melhor nem dizer que eu posso, porque se eu não disser que eu posso, eu continuo vivendo a minha vidinha e está tudo certo. Agora, quando nós reconhecemos que Paulo chegou, então nós também temos que chegar. Se nós reconhecemos que nós também, isso também é para as nossas vidas. Mas como, gente? Não dá, é demais. E como eu vou abrir mão de tudo, eu vou virar um bocó? É isso que eu vou virar? Eu vou simplesmente abrir mão de todas as coisas? Pois é. E aí Paulo, ele olha para você e diz o seguinte, sabe? Capítulo 2, versículo 7. Cadê o versículo 7? Está aqui. Vamos ver a partir do versículo 5. Porque muitas pessoas dizem: olha, desculpa, meu, eu sou crente, mas não sou trouxa, não. Verdade, você não é trouxa.
Mas você tem que entender que abrir mão da sua vida para que Cristo viva através de você não é ser trouxa, é ser cristão. Isso é ser cristão. Não estou dizendo que as pessoas têm que passar em cima de você, não estou dizendo que você tem que ser bobo no dia a dia, não estou dizendo isso, pelo contrário. A Bíblia diz que nós devemos ser astutos, prudentes como a pomba. Mas o nosso orgulho não deve ser a barreira para sermos como Cristo. Porque o próprio Cristo, olha só, capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nosso Deus, sendo Deus, não usurpou ou não usou a sua divindade enquanto homem. Ele não deixou de ser divino, ele não deixou de ser Deus, ele não deixou de ser onipotente, porém ele preferiu estar aqui, condicionado à força de um ser humano. Ele não deixou a sua glória, ele continua tendo a glória, mas ele decidiu estar aqui, estando completamente como um ser humano, em que as pessoas olhavam e não viam nenhuma formosura, absolutamente nada. Ele não deixou de ser onisciente, mas ele esteve aqui e decidiu saber tanto quanto eu e você. Ele não deixou de ser, Deus, mas ele decidiu nascer como uma criança e viver exatamente no tempo e espaço que nós nascemos e vivemos. Ele decidiu sofrer como nós sofremos. Ele decidiu viver como nós vivemos. Ele decidiu ser guiado, apesar de poder guiar todas as coisas, pela sua palavra, tudo que foi feito se fez, mas ele decidiu ser guiado pelo Espírito Santo, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. Porque assim, ele passou por tudo que ele passou, e ele pode olhar para nós, e não apenas sermos imitadores de Paulo, porque Paulo é imitador de Cristo, e nós podemos ser imitadores de Jesus Cristo, assim como Jesus Cristo foi. Nós podemos agir da mesma forma, porque Cristo é o nosso modelo. Não é uma utopia, não é uma coisa que nós não vamos alcançar, é uma coisa real, concreta, está ali à sua disposição. Paulo, então, ele vai continuar trabalhando, e ele vai dizer o seguinte. Então ele já mostrou que ele estava passando por dificuldades e dor, nós já vimos isso, e ele está dizendo para a igreja de Filipos: olha, faça isso, eu estou agradecendo a vocês, mas é assim que funciona, vocês precisam se alegrar. Interessante que o próprio Epafrodito, quando chegou lá para ajudar Paulo, já estava morrendo, uma doença mal pra caramba. Aí recuperaram, Paulo manda ele de volta, e aí Paulo, ele olha e mostra qual é a essência que está dentro dele. Por que ele consegue ser feliz? Ele consegue ser feliz porque ele já não vive mais, porque viver é Cristo para ele. E ele vai dizer: olha, então sejam meus imitadores, sejam felizes, não deixe que as coisas desse mundo atrapalhem o seu relacionamento com Deus. E aí Paulo, então, ele vai trabalhando, e no capítulo 4, no versículo 4, Paulo nos mostra onde é a fonte, onde deveria ser a fonte da nossa alegria. E ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A nossa alegria, queridos, não pode estar em absolutamente nenhum outro lugar senão no Senhor. Eu não posso colocar a minha alegria em lugar nenhum senão no meu Deus. Nem na igreja, porque a igreja também vai te decepcionar, no sentido igreja organização. Em nada, no Senhor. Ele nunca volta atrás, Ele nunca vai te enganar, Ele nunca
nunca vai mudar, Ele nunca vai deixar de te amar. Deus vai ser sempre Deus e Ele vai sempre estar ao seu lado. Ele é a fonte da nossa alegria. Ele deve ser a fonte do nosso contentamento. E essa é a palavra que Paulo encerra, quando ele diz, no capítulo 4 mesmo, a partir do versículo 10, Paulo então vai nos mostrar qual deve ser a nossa situação, como nós devemos agir. Ele vai então nos mostrar o seguinte: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em tudo, e em todas as coisas, em todas as circunstâncias, já tenho experimentado tanto a fartura como de fome. Assim, de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, irmãos, existe uma diferença entre dar gargalhadas e ser feliz. Existe uma diferença entre dar gargalhadas e ser contente. E o que Paulo nos mostra é que nós podemos nos alegrar. Alegrai-vos no Senhor, porque Deus jamais vai acabar com a sua alegria. Você vai estar sempre alegre, contente. Contentamento não quer dizer que você vai estar sorrindo. Morreu a pessoa que você ama. Eu sou crente. Morreu. A pessoa vai te internar. Ela, coitada, deu um surtou. A não ser que a pessoa for tão péssima, você vai falar, foi tarde. Não é isso. É contentamento. Não é sair rindo da desgraça, mas é saber que a minha alegria está guardada em Deus. Em Deus que está guardada em mim. Um jovem, quando recebeu a notícia que o seu pai tinha uma enfermidade e tinha poucos meses de vida, ficou extremamente desesperado e correu para a Bíblia. E ele abriu exatamente nessa passagem e leu apenas o versículo 13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Um pouco confuso, ele correu até a igreja e perguntou para uma irmã bem intencionada, mas mal informada: irmã, olha só, meu pai está doente, não sei o que vai acontecer com ele, mas Deus me deu uma palavra: tudo posso naquele que me fortalece. A irmã disse: então ore, porque se você orar, Deus vai fazer, porque você pode todas as coisas em Cristo. E o garoto então começou a orar, campanhas de oração, e o seu pai definhando, e campanhas de oração, e no leito de morte, o pai ali, o filho completamente transtornado, porque Deus falou e agora Deus está mentindo, quer dizer, então Deus não é fonte segura. E ele se perguntando, mas por que essas coisas estão acontecendo? O Senhor falou que eu tudo posso, está lá, olha aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso, eu quero meu pai de volta, eu não quero perder meu pai, tudo eu posso, o Senhor me fortalece, tudo eu posso. Naquele momento o rapaz decidiu ler um pouco mais, e ele, a partir do versículo 11, ele leu: eu digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também honrado. De tudo e todas as coisas já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aquele jovem então entendeu que não era Deus que iria mudar, mas que ele poderia passar por aquele momento de dor, porque Deus o fortalecia. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha só, Paulo nos dá alguns exemplos disso.
alguns exemplos. E vocês vão me ajudar. Eu vou dizer o exemplo. E vocês vão dizer naquele que me fortalece. Tá bom? Vocês entenderam? Vocês estão comigo? Estão todos acordados aqui comigo? Hã? Vocês vão dizer naquele que me fortalece. Vamos ver se vocês conseguem. 1, 2, 3 e... Naquele que me fortalece. Perfeito. Digo isso, que não por causa da pobreza. Eu posso passar pela pobreza estando contente? Como eu passo pela... Peraí, ainda não deu uma sincronia. Você pode ser pobre no meio... Enfim, você pode passar pela pobreza... Agora você fala. Aí deu certo, vamos de novo. Você pode passar pela pobreza... Naquele que me fortalece. Você pode passar pela humilhação... Naquele que me fortalece. Você pode ser honrado, porque nem sempre isso é fácil. Naquele que me fortalece. Você pode passar pela fartura. Naquele que me fortalece. Mas você pode passar pela fome. Naquele que me fortalece. Você pode passar pela abundância. Naquele que me fortalece. Mas você pode passar pela escassez. Naquele que me fortalece. Você pode passar por momentos de tristeza. Naquele que me fortalece. Você pode passar por momentos de perder pessoas que você ama. Naquele que me fortalece. Você pode passar por enfermidades. Naquele que me fortalece. Você pode perder tudo que você tem e mesmo assim ser contente. Naquele que me fortalece. Porque tudo posso. Naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso não diz respeito a poder todas as coisas, sair daqui e dizer eu posso todas as coisas, mas isso diz respeito a me alegrar no Senhor e ser contente em toda e qualquer situação, porque é Deus quem me fortalece. Deus me fortalece. E é por isso que Paulo, naquela situação terrível, conseguiu olhar para os filipenses e dizer: alegrai-vos, regozijai-vos, alegrai-vos do Senhor. Não porque Cristo em você é maior que todos os seus problemas. E tudo posso naquele que me fortalece. Senhor Deus, nessa manhã, nós te louvamos e te agradecemos. O Senhor é bom e fiel e tem cuidado de nós. Que a tua mão, Senhor Deus, esteja posta sobre as nossas vidas. Não é fácil isso aqui, Deus, que nós estamos vivendo hoje. É difícil. É complicado. Não é simples. Não é fácil. Precisamos da sua ajuda. Precisamos que o Senhor nos ajude. Precisamos que o Senhor nos pegue no colo, Senhor, de vez em quando, porque não é fácil, não. Paulo é nosso exemplo. O Senhor é o exemplo dele. O Senhor é nosso exemplo. Mas sermos como o Senhor não é fácil. Pensarmos como o Senhor não é fácil. Estarmos contentes em todas as situações não é fácil. O Senhor precisa nos lembrar. O Senhor precisa nos quebrar. O Senhor precisa trazer o nosso pensamento cativo no Senhor. Não permita que a ansiedade tome conta dos nossos corações. Não permita. Filipenses diz isso. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos fazer no Senhor contentes, alegres no Senhor, com uma única certeza: eu posso passar por toda e qualquer situação, eu posso viver todas as situações naquele que me fortalece. No nome santo de Jesus, que nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Amém, queridos? Recado, último recado. Tá, olha, importante. Todas as quintas-feiras nós temos plantão pastoral aqui em São José, tá? Só que o plantão pastoral, a gente só pede que você, até no máximo terça-feira à noite, você entre em contato, pode entrar em contato com a Dani manda pra gente por e-mail, ou enfim, pode entrar em contato com a gente no Facebook, ou qualquer outra coisa assim, porque senão a gente acaba marcando alguma coisa de quarta e quinta, fica difícil de repente só ver. Mas toda quinta-feira o corpo pastoral está à disposição. E se a gente não puder, também tem o Zé Roberto, né, Zé? Que dá para, enfim, achar um tempinho no trabalho ali para poder atender. Tem o presbítero Matias. Então, de quinta-feira, se você precisar de alguma coisa, seja um aconselhamento,
seja uma visita, um bate-papo pastoral, conversar sobre a igreja, qualquer coisa. Nós estamos à disposição, é só marcar e a gente vai estar aqui e vai ser um prazer conversar com vocês. Ok? E hoje é aniversário da Gabi, que está lá. E também na terça-feira da Giovana. Vamos encerrar também fazendo uma oração. Mais alguém faz aniversário agora, hoje, essa semana? Não? Fez essa semana passada? Também não? Verdade? Vamos ficar de pé? O senhor já deu pausa aí, né? Quando eu terminei? Tá vendo? Por isso que dá 50 minutos, né? Tem outras coisas aí. Editor. Vamos orar, querido. Senhor, nós te agradecemos, Pai amado, pela Gabi, pela Giovana, que fazem aniversário essa semana. Hoje e na terça-feira. Abençoa essas duas, Senhor Deus, que elas cresçam sempre no Senhor. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações, o encorajamento do Espírito Santo, seja sobre a sua vida não apenas hoje, mas para todo sempre. Deus os abençoe em nome de Jesus. Tenha um bom domingo, em nome de Jesus. Espero todos, terça-feira, às 10 horas.